Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e vou estar à conversa com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas, após uma pausa de 2 semanas neste programa, provocada pela minha própria ausência em viagem aos Estados Unidos, onde estive a acompanhar o início da campanha eleitoral americana e o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. E é justamente sobre essa campanha que vamos começar este episódio do Conselho de Segurança, onde vamos também falar da distribuição de pastas na nova Comissão Europeia, que foi apresentada esta semana por Ursula von der Leyen. Estas foram 2 semanas intensas no que diz respeito à campanha americana, a começar pelo primeiro e provavelmente único debate entre Donald Trump e Kamala Harris, de onde saiu sobretudo este soundbite. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats. Vamos começar por aí. O que é que acharam da prestação dos 2 candidatos? Vasco. Antes de mais, bem-vindo. Obrigado. Welcome back. A prestação... Bom, a prestação dos candidatos, mais ou menos em acordo com aquilo que foi dito pela generalidade das pessoas, em termos de apresentação. Kamala Harris teve bem, Trump menos bem, mas dito isso, parece que o debate não foi assim tão significativo para mudar a opinião dos indecisos, e depois o debate foi marcado por uma coisa que acho que vale a pena referir, que foi a parcialidade total e absoluta dos 2 entrevistadores, que fizeram um trabalho chamado fact-checking a Trump várias vezes, 6, se a memória não me falha. A Kamala Harris facilitaram o caminho, abriram-lhe o caminho, não a interrogaram quando ela mentiu, e ela mentiu várias vezes sobre um conjunto de assuntos. Por exemplo, disse que não havia soldados americanos em perigo em campos de batalha, em situações de conflito, que há no Médio Oriente, no Iraque. Em situações de conflito ativo, não é? Sim, mas eles são bombardeados praticamente todos os dias por mísseis iranianos. E mentiu sobre algumas coisas que são atribuídas a Trump, por exemplo, aquela ideia de que ele disse que havia pessoas boas dos 2 lados na questão Charlottesville, etc., que toda a gente sabe que é falso. Mas dito isso, quer dizer, o que eu acho que realmente foi importante, foi este posicionamento dos jornalistas, que aquilo já não é jornalismo. Portanto, o dever de informar a opinião pública parece que não é particularmente importante para grande parte dos média americanos, e isso eu acho que é problemático. Isso viu-se, aliás, agora nos últimos dias com o atentado, que de repente parece que o segundo atentado, o primeiro já tinha desaparecido e o segundo, em menos de 24 horas, aparentemente também desapareceu. E o discurso que foi construído é que a culpa do atentado era de Trump, porque ele usa retórica excessiva, o que eu acho que é verdade, que usa mesmo retórica excessiva. Mas é igualmente verdade que os democratas também o fazem, quer dizer, quando dizem que Trump é uma ameaça existencial, que é um putativo ditador, estas coisas todas, quer dizer, obviamente são excessivas. Logo na segunda-feira, portanto, sensivelmente 24 horas depois do atentado, quer dizer, lá veio Hillary Clinton outra vez com aquelas loucuras dela. Portanto, esta campanha está a degradar-se praticamente dia a dia e não se espera nada de bom. Já vamos continuar com a campanha. João, voltando ao debate. Já foi há tanto tempo.
Já não te lembras? O que é interessante é que do debate firmaram-se aquelas duas ideias que a maior parte das pessoas, e nós aqui também já tínhamos expresso uma melhor preparação técnica, digamos assim, de debate por parte de Kamala Harris e uma certa desorientação em relação à linha de ataque por parte de Trump. O curioso, o que é interessante é que na sequência do debate, em que a maior parte dos comentadores norte-americanos assumiram que Kamala Harris tinha passado a prova, porque era ela que tinha de demonstrar capacidade, é que não houve alterações substanciais nas sondagens sobre a intenção de voto. E então, para cá, continuamos no mesmo tipo de situação. As últimas sondagens indicam agora uma ligeiríssima vantagem, mas sempre dentro das margens de erro de Kamala Harris em alguns estados, como a Pensilvânia, mas no conjunto a situação mantém-se do impasse total. E, de facto, apesar de eu ver as coisas de uma maneira bastante diferente do Vasco, a degradação da campanha é constante. E vai acabar mal. Obviamente que vai acabar mal, porque a manter-se esta indecisão no voto, nós vamos ter provavelmente um resultado muito, muito apertado. O resultado muito apertado significa que é a contestação jurídica que já começou, que vai ser muito, muito acentuada, vai ser a declaração de não aceitação de derrota, no caso de Trump perder a campanha, isso é como que, enfim, inevitável. No caso de Kamala Harris perder, é possível que também venha a existir. E nós estamos a falar num país onde nós já tivemos, que sejam conhecidos, duas tentativas de assassinato de um candidato contra Trump. Não sabemos se ocorreram mais tentativas frustradas contra ele ou contra ela ou contra outros candidatos nas eleições para o Congresso e estaduais. Neste caso foi uma tentativa e uma tentativa frustrada. Sim. Porque a segunda não chegou a acontecer, não é? Ambas são frustradas, não é? Não, uma foi falhada. Outra foi frustrada. Foi consumada e falhada. Foi consumado o tiro. Na segunda não chegou a haver tiro, mas enfim, estamos a falar de duas tentativas de qualquer maneira. A intenção de ambos os atiradores era matar ou ferir gravemente um dos candidatos. Vai dar ao mesmo, ao fim e ao cabo. O que isto implica é que a lógica de violência que está muito exacerbada nos Estados Unidos começa a dar mostras no grande palco da campanha presidencial. Não é caso virgem, já aconteceu no passado, todos nós estamos lembrados disso. Mas nós estamos agora a falar de uma situação em que é mais grave do que aquela que ocorreu provavelmente nos anos 60, porque, de acordo com toda uma série de inquéritos à opinião que foram feitos, nós temos sensivelmente cerca de 20% da população norte-americana adulta, com direito a posse de arma, a admitir que em certas disputas políticas, a última razão pode levar-se a uma utilização de armas de fogo, de violência contra um adversário político, por considerar-se que ele é uma ameaça existencial. Ora, isto é complicadíssimo, porque nós estamos a falar de um país onde a posse de armas, e não estamos a falar de armas quaisquer, não é? Porque nós, quando falamos do direito à posse de arma, nós não podemos confundir a situação dos Estados Unidos, onde em muitas situações é possível adquirir uma pistola metralhadora semiautomática, de, por exemplo, a situação de um país que tem ainda índices de posse de arma mais elevados, como a Finlândia, onde as armas são utilizadas única e exclusivamente para caça. Portanto, são dois mundos completamente diferentes. E isto vai acabar mal. E tudo aquilo que são os últimos acontecimentos, o ciclo noticioso começa a ser intratável, porque se come tudo. Um exemplo simples.
houve uma decisão importante, já era esperada, e que afeta, presumivelmente, mais a candidata democrata, que é o facto dos principais históricos sindicatos norte-americanos, dos camionistas, não dar indicação de voto, nem na candidata democrata, nem no candidato republicano. Temos um acontecimento que é importante para a economia norte-americana e para a economia mundial, que é a decisão da Reserva Federal, do Banco Central norte-americano, de fazer uma redução significativa da sua taxa de juros de referência em meio ponto percentual, que é a primeira redução que ocorre nos últimos 4 anos e que indica um nível de confiança por parte do Banco Central norte-americano naquilo que seja o futuro desempenho da economia. Não por a economia estar a crescer agora na ordem dos 3%, mas porque o Banco Central, ao contrário do Banco Central Europeu, que tem por missão, por atribuição, um controle da inflação, a Reserva Federal tem uma dupla função, não apenas o controle da inflação, mas ainda o controle do nível de emprego ou desemprego, que neste momento ronda também os 4%, que historicamente é aceitável, mas poderá ser ou não aceitável para muito eleitor norte-americano. E estamos outra vez naquilo que é um episódio de novela que se repete anualmente, com um impasse no Congresso sobre a prorrogação do orçamento. O ano fiscal termina no final deste mês de setembro e se não houver uma prorrogação, digamos, aquilo que não sei se me posso exprimir assim, mas corresponde a deixar a administração governar em duodécimos, digamos assim, não sei se posso fazer esta afirmação, Vasco, mas é um equivalente, não é? Durante um período de 6 meses, ou seja, até o próximo presidente tomar posse, há um impasse sobre esta Mas conclui, por favor. Portanto, o que nós temos é um ciclo noticioso com efeito eleitoral extremamente acelerado, sujeito aos mais absurdos e imprevistos, quer por declarações absurdas, como os imigrantes comem cães e gatos, ou tentativas de assassinato, e nenhum dos candidatos a conseguir descolar e nem sequer a termos de momento uma ideia minimamente clara de quem vai ter o controle da Câmara de Representantes e do Senado. Portanto, tudo a apontar para uma eleição muito apertada que vai ser altamente contestada. Pegando aí em algumas coisas que disseste, sobretudo... Mas tu vieste lá, portanto, tens mais uma noção do ambiente agora visto por um português. Sobretudo na questão dos eventos marcantes e que nós discutimos aqui. Eu lembro-me que há 2 meses estávamos aqui a conversar sobre o facto de, depois do atentado a Donald Trump e daquela imagem de força, ele ter a eleição praticamente ganha. Mas a verdade é que, tal como o debate, o atentado acabou por não ter qualquer efeito nas sondagens e nas intenções de voto. Mesmo. Início, ou seja, depois deixou de ter. Estávamos contra Biden, estávamos enganados, não é? Na verdade. Mas na altura ainda existia Biden, nós agora já nem nos lembramos de Biden, não é? Era contra Biden e houve de facto um aumento, mas depois com o fenómeno Kamala aquilo... desfez-se E sobretudo em Kamala, em relação às questões que o João estava a falar, em relação à economia, uma das críticas que lhe têm sido apontadas foi que ela não conseguiu ainda dar uma visão para a economia, que é o principal tema para os americanos em todas as sondagens. Continua a não o fazer? Sim, eu creio que não. Quer dizer, já deu 2 entrevistas onde lhe perguntaram, para além do debate, onde lhe perguntaram o que é que ela ia fazer e ela simplesmente não responde, não é? Começa sempre por dizer que é uma rapariga de classe média, não sei quem, não sei quantos. Depois fala de uma economia de oportunidade. Uma economia de oportunidade, que é um ótimo slogan, mas depois lança 3 ou 4 medidas avulsas. Por exemplo, um crédito fiscal para as famílias que têm crianças,
um crédito também para quem compra a casa pela primeira vez de $25.000 e para startups um crédito fiscal de $50.000, que eu acho que é uma coisa absolutamente fantástica, porque o crédito fiscal para uma startup esse crédito, a empresa recebe esse crédito sensivelmente um ano depois, ou seja, quando faz a declaração de tributação. Ou seja, as empresas startups precisam de dinheiro já, não é um crédito fiscal daqui a um ano. Quer dizer, portanto, estas coisas são manifestamente insuficientes para uma pessoa que está a dizer que vai fazer algo de novo, porque a retórica é que é um novo princípio. Não é? Portanto, será um plano económico, uma abordagem à economia diferente daquele que se verificou nos últimos 3 anos e meio, mas depois não se diz em concreto o quê. Portanto, aliás, quer dizer, eu acho que este é o grande problema da candidatura, não é? Mesmo os democratas e sobretudo os indecisos, mesmo tendencialmente sejam votantes da Kamala Harris, querem mais qualquer coisa e têm o direito disso. Trump, em contrapartida, quer dizer, dir-se-á que também não tem sido muito claro nos detalhes, mas Trump tem a vantagem de ter sido presidente e, portanto, já se sabe mais ou menos qual é a sua abordagem. Mas bate a tecla que no meu tempo era tudo excepcional. Certo, mas de qualquer forma os dois candidatos têm sido parcos na apresentação de um programa específico, mas não é só na economia, na política externa, em tudo, não é? Agora, sobre aquilo que o João estava a dizer, eu só queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte: as eleições nos Estados Unidos, quer dizer, são 50 eleições diferentes. Cada Estado tem as suas regras, as suas exigências. E grande parte do problema com estas eleições, como foi o caso em 2020, como foi o caso em 2016, é que muitas das regras são más. Portanto, em alguns estados não é preciso mostrar identificação para votar. Isso é verdade, foi algo que várias pessoas disseram lá, sobretudo pessoas ligadas aos republicanos, curiosamente. Eu em 2020... As pessoas podem votar, indicam quem são, não têm que mostrar qualquer documento de identificação. Sim. E há pessoas que vivem a vida inteira sem identificação, sem ter um bilhete de identidade. Senhor, mas quer dizer, quando a gente se mete, quando tu te meteste num avião, num voo interno, tiveste de mostrar identificação, quer dizer, não há um documento de identificação nacional como o cartão de cidadão, mas normalmente as pessoas têm cartas de condução que servem a esse propósito. Agora, não me parece excessivo pedir às pessoas que têm uma identificação. Mas mesmo as cartas de condução... O argumento é que muitas das pessoas que não têm essa identificação são pessoas pobres e os documentos de identificação são caros porque são muantas vezes necessários obter certificados de nascimento e tudo mais. Isso resolve-se emitindo então um cartão de eleitor, uma coisa qualquer. Essa não é por as pessoas serem pobres que normalmente os democratas se opõem à identificação no momento da votação. É por Aliás, o argumento do democrata era que isso era uma política racista, porque a maioria das pessoas que não o tinham eram pobres e negras. Sim, mas é treta, porque o que os democratas querem é que esta onda de recém-chegados possam votar, quer dizer, sem mostrarem identificação como fizeram no passado. Quer dizer, uma vez disse em 2020, uma vez disse que houve fraude nas últimas eleições eleitorais eleições em 2020, como houve em 2016. Quer dizer, o sistema em alguns estados, incluindo onde tu estiveste, em Filadélfia, é propício à fraude. E, portanto, não só por causa destes problemas de identificação, porque, por exemplo, eu, quando vivi nos Estados Unidos, tinha uma carta de condução. Quer dizer, portanto, se não sendo cidadão americano, portanto, se eu fosse registar-me com a carta de condução para votar, ninguém ia ver se eu era cidadão ou não americano. Não é? Portanto,
há imensa margem para abusos, excessos, fraude nos votos, naquela votação do ballot harvesting, não é? Quando alguém vai buscar boletins de voto, por exemplo, o lugar dos velhos, como é que eles chamam? Os lares. E depois deposita-os tipo numa caixa de correio, está no meio da rua, quer dizer, estas coisas estão documentadas, não é? Em alguns casos... Não era isso, estávamos ali da expressão das casas dos velhos. Sim, eu não me lembrava. Lares, eu peço desculpa. São depósitos de velhos. Estávamos a rir mais disso, não era do... Não dá vontade de rir, mas estas coisas de rir para não chorar. Bom, e há uma forma muito simples de resolver isto, não é? Quer dizer, que é fazer as eleições. A votação já começou em alguns estados. Para quem não sabe, quer dizer, a votação já começou em alguns estados. Isto resolve-se facilmente, fazendo mais ou menos aquilo que a gente faz em Portugal, não é? Mostra-se identificação. Vasco, para um homem com tanta experiência dos Estados Unidos, tu sabes perfeitamente boletins de voto. Todos esses problemas que tu referiste são conhecidíssimos, estão documentados. Sim, mas não me deixaste acabar. Então acaba. E, portanto, houve esta semana uma proposta de lei no Congresso para resolver algum destes problemas. 200 e tal democratas votaram contra. A proposta a que o Vasco se refere é a de demonstração de prova de nacionalidade. Exato. Ora, como é que se faz a demonstração de prova de nacionalidade nos Estados Unidos, Vasco? Com um cartão de nacionalização ou com um certificado de nascimento. Que terá de ser obtido como? Como é que há? Vai ser um registro? Mas era isso que eu estava a referir. Tudo isso que tu estás a falar já e outro aspecto gravíssimo nos Estados Unidos que ambos os partidos dominantes exploram, que é o refazer constantemente as circunscrições eleitorais consoante a forma que lhe seja mais favorável. Todos esses problemas estão identificados há muito tempo. Mas é um problema de outra natureza. É diferente, mas faz parte do mesmo complexo de problemas. De nós estarmos a falar de um país em que os atuais 50 Estados não há consenso para se obter uma legislação nacional sobre a matéria. O que torna para muita gente que está de fora tão estranha essas eleições americanas, porque no sistema federal nós temos a eleição do presidente pelo colégio eleitoral, mas esse colégio eleitoral também existe por uma razão, que é para estabelecer um equilíbrio entre todos os Estados que compõem a Federação. E nós temos documentação até provável, a eleição sobre a qual, de um ponto de vista quase que empírico, apesar de não ser absolutamente consensual, em que houve uma fraude que levou à eleição de um presidente por uma margem apertada em detrimento do seu opositor, foi a eleição de Kennedy contra Richard Nixon, através da manipulação de votos, que aí há uma documentação bastante fidedigna, feita em Chicago pela máquina do Partido Democrata. Aí os tempos eram outros e mesmo apesar de haver, digamos que, margem legal para a direção republicana contestar a votação em Chicago e em todo o Illinois, a opção que foi feita pela direção do partido e pelo próprio Richard Nixon foi não, porque seria lançar uma mácula sobre a presidência que não era aceitável. Isto foi com Nixon, que, enfim, mais tarde vai se notabilizar precisamente por lançar uma mácula sobre a presidência, e daquilo que foi um dos presidentes, até porque morreu novo, e quando se morre novo há sempre essa vantagem, de John Kennedy. Portanto, tudo nos Estados Unidos é excepcionalmente complicado, e todas estas incongruências e deficiências que há muito estão reconhecidas do sistema eleitoral, que se deve precisamente ao facto de ser uma federação. Mas agora há uma diferença, mais escrutínio.
Agora, o tipo de escrutínio que há é diferente. O tipo de meios... Se me permite só inserir aqui um testemunho, porque eu por acaso no Texas estive a conversar com uma senhora que vive no Texas, mas que nasceu originalmente na Califórnia. E ela queixava-se que os imigrantes que entravam no país depois tinham direito a uma série de coisas e podiam votar, e ela depois, aqui há uns anos, para poder votar, teve a necessidade de obter o seu registro de nascimento que estava na Califórnia, porque a mãe não o tinha registado na altura. O resultado, ela teve que pagar cerca de $15.000 para conseguir um certificado de nascimento que lhe dava depois direito a uma série de outras documentação de que ela precisava para a casa, no Texas e tudo mais. Portanto, este cruzamento entre diferentes estados, com a mobilidade que as pessoas também têm dentro dos próprios Estados Unidos, dificulta muito, por vezes, a obtenção desse documento de identificação. Alguns não é? sim, outros não. Mas é um caso concreto, não é? Sim, alguns sim, outros não. Mas quer dizer, o problema fundamental é de facto, quer dizer, nós não sabemos exatamente quantas pessoas é que entraram clandestinamente, ilegalmente nos Estados Unidos. Por isso é que são clandestinos. Sim, mas alguns entraram ilegalmente e agora têm permissão para estar lá, portanto, quer dizer, não são clandestinos nesse sentido, não é? Eles procuram refúgio. Os números que se conhecem são os números das pessoas que foram detectadas e interceptadas. Certo, mas fala-se à volta, quer dizer, o Trump fala em 21 milhões, a administração fala em 10, portanto, mas seja 10 ou 20 milhões, não interessa. Atenção que há meios para calcular indiretamente o número de pessoas que estão a viver em territórios. Atenção, não vamos fazer disto um bicho de 7 cabeças. Mas eu não estou a dizer cá. Sim, mas há meios. Há meios para isso, que tem a ver com o consumo de eletricidade, de água, de alimentos e por aí. Mas se forem 10 ou 20 milhões vai dar o mesmo, porque essas pessoas não são cidadãos americanos e, portanto, não têm direito ao voto. Mas como os sistemas em vários estados atualmente estão estruturados, muita dessa gente, se quiser votar, irá votar. E, portanto, enquanto esta possibilidade, não é apenas estrangeiros a votar, é também a forma como se vota, os drop boxes e estas coisas todas. Sim, dá o problema dos que não votam. Enquanto não se resolveram, não se diminuir estas irregularidades ou estes problemas, então as eleições serão sempre contestadas. Já o foram em 2016, as pessoas esquecem, mas Hillary Clinton passou anos a dizer que a eleição tinha sido roubada e não sei o quê. Foi contestada em 2020, vai seguramente ser contestada desta vez. E, portanto, é necessário, quer dizer, que o Congresso Federal imponha algumas... não estou a dizer que determine, por isso, provavelmente inconstitucional, mas que não estou a dizer que determine uma lei eleitoral, mas que determine standards mínimos para que estas eleições possam ser íntegras, como agora se diz. Vamos avançar para o próximo tema, mas antes eu há bocado não respondi à tua pergunta, João, quando me perguntaste qual era o feeling geral que eu senti na altura, a semana passada, nos Estados Unidos, e várias pessoas me perguntaram isso, e a melhor resposta que eu consegui encontrar é que vai depender da capacidade de mobilização dos dois lados, dependendo de dois fatores. Se para a maioria das pessoas a grande questão for a economia e aquilo que sentem no dia-a-dia, Trump ganha as eleições, porque a esmagadora maioria, quando se fala em Donald Trump, diz que quando ele era presidente, elas conseguiam comprar mais coisas no supermercado, basicamente. Se o fator decisivo for o estado de espírito, digamos assim, o avançar e o país sair da situação de conflito permanente, de truculência, das ofensas, e se quiserem ter uma visão mais positiva, Kamala Harris poderá ganhar. Daí a campanha dela também ser muito centrada neste virar de página, porque realmente
a capacidade de mobilização e o sentimento das pessoas quando falam de Kamala Harris é sobretudo esse. Não lhe falam da política económica, não falam da capacidade dela criar emprego, falam da capacidade de ela, estamos fartos disto, estamos fartos desta situação e portanto ela é a pessoa para a mudança. Eu há bocado não te respondi a isso, mas foi a fantástica, mas foi a sensação Vamos mudar votando no status quo, é uma coisa fantástica. Foi a sensação com que fiquei na altura. Sim, claro. E, portanto, de um lado, economia, o dinheiro no bolso, do outro lado, a mood, digamos, a expressão em inglês. Portanto, mas, entretanto, na Europa, sobre a nova Comissão Europeia, Ursula von der Leyen fez mudanças na estrutura e distribuiu vice-presidências para acomodar várias tendências na Europa. So, this time with this new college, we have kind of dissipated the former relatively rigid stovepipes that we had. And this is one of the main recommendations of the Draghi report: more fluid, more intertwined, more coordination of the different policies. Que leitura fazem desta nova distribuição de poderes? Que sinais é que ela também transmite? Bom, vários. Desde logo, acumulou imenso poder. Quer dizer, isto é uma comissão que reforça, concentra, centraliza o poder na mão Ursula von Leyen. Por razões várias, mas uma delas é porque distribui jogo, fragmenta a comissão, cria conflitos, vai criar conflitos entre comissários, porque há temas que estão divididos por comissários, portanto isto é uma receita para dividir e reinar. Parece-me logo a primeira observação. Mas a segunda razão é que von der Leyen consegue acumular poder porque o eixo franco-alemão já não é o que era. E, portanto, a França vive, quer dizer, não vale a pena entrar nisto, mas a França vive o momento em que vive, não se consegue reformar, tem uma crise política séria que ainda não foi ultrapassada e provavelmente não será ultrapassada nos próximos tempos. E a Alemanha é, enfim, a desgraça que é. Politicamente. E, portanto, este vazio permitiu-lhe também fazer uma comissão que lhe reforça, como eu disse, o poder. Talvez o melhor exemplo disto, quer dizer, uma coisa um bocado caricata, que foi a saída do Thierry Breton, não é? O comissário francês? O comissário francês, a quem eu quer dizer, estou muito feliz com a sua saída, porque acho que era um comissário absolutamente execrável. Mas saiu porquê? Saiu porque no passado, nos últimos anos, confrontou em várias ocasiões a Presidente da Comissão, von der Leyen, e basicamente o que a senhora fez foi dizer a Macron se a França queria um pelouro um bocadinho mais simpático, que este senhor tinha de se demitir, coisa que fez na segunda-feira. E Macron, em contrapartida, teve para a França um ótimo pelouro que é a estratégia industrial. Portanto, estas coisas da autonomia europeia. Portanto, ficou satisfeito, se bem, veremos, mas ficou satisfeito. Mas não tem verba. Hã? Mas não tem verba. Certo. Por isso é que eu disse, vamos ver. Bonito sem verba. E depois há coisas assim estranhíssimas, quer dizer, entregar a concorrência à Teresa Ribera, à espanhola, socialista, uma das mais à esquerda, socialistas mais à esquerda, é uma coisa fascinante. A Itália tem a coesão e o que há de registar é que o comissário é do grupo SR, do partido da Meloni. Portanto, ela, em contrapartida, não deu nada aos verdes, não é? Mas, portanto, fez ali a distribuição e tentou fazer os equilíbrios possíveis, mas as contradições na organização da comissão, na organização dos pelouros,
A humilhação, por último, calmo já, a humilhação da Hungria, não é? A Hungria agora tem o pelouro da saúde, o comissário húngaro tem o pelouro da saúde e do bem-estar dos animais. Só que saúde é uma competência nacional, portanto, na prática, não é? vai tratar dos cães e dos gatos. Portanto, há aqui coisas que com o tempo poderão vir a ser muito complicadas, e a última nota é o seguinte: Portugal tem um pelouro muito acima daquilo que a gente vale politicamente, que é os serviços financeiros, que nos próximos anos acho que vai ser um pelouro muito, muito, muito relevante. Esta distribuição revela portanto, pegando no que o Vasco estava aqui a dizer sobre a pasta atribuída, o pelouro atribuído ao comissário italiano, revela também uma afirmação de Giorgia Meloni no panorama europeu? Revela um reflexo dessa afirmação e da importância. Que não é possível ostracizá-la, não é possível pô-la de parte, e a justificação que foi apresentada publicamente foi apresentada publicamente por von der Leyen, é que era um reconhecimento até do papel histórico da Itália como Estado fundador das comunidades europeias. Mas nós, quando abordamos estas questões que são um bocado, estão muito afastadas aparentemente do cotidiano do português e da portuguesa, sobre o que é a composição da Comissão Europeia, nós não nos podemos limitar e o comissário português tem uma pasta boa ou não tem uma pasta boa. Não é assim. Nós temos é realmente a melhor pasta desde Durão Barroso? Como o governo está a vender? O governo português está a vender o mesmo que está a vender, por exemplo, o governo socialista espanhol, que é uma pasta de uma importância imensa. A pasta é importante, mas já vamos ver porque é importante. E pertence ao único núcleo desta comissão que faz algum sentido, que é o núcleo económico-financeiro, onde há aquilo que é uma distribuição dos pelouros que faz sentido. Porque o problema que tem esta comissão, estas comissões, e podemos comparar isto um pouco com os Estados Unidos. A União Europeia é sempre apresentada como um gigante económico, agora afinal já não é, e como um anão político. E depois compara-se com os Estados Unidos e a China. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro porque os Estados Unidos são uma república federal. A União Europeia não é uma união, não é uma república federal, é um sistema híbrido que tem traços federativos que tem traços de confederação, mas que é uma congregação de 27 Estados soberanos. Não é comparável àquilo que é a China, que é um Estado unitário de ditadura comunista, ou que são os Estados Unidos. Não faz sentido nenhum fazer este tipo de comparações e dizer que nós precisamos ter o mesmo sistema de definição de estratégia industrial que tem a China ou que tem os Estados Unidos. Não podemos ter. Só por certo tipo de consensos em torno de alguns programas é que lá se chega. E esse é o problema que apresenta esta Comissão, porque uma Comissão Europeia é um executivo que tem à sua disposição um orçamento extremamente reduzido, que corresponde a sensivelmente 1% daquilo que é o produto interno bruto dos 27 países que constituem a União Europeia. Ou seja, o orçamento é muito grande e é simultaneamente minúsculo. Tem um grande poder político, mas esse poder político está sujeito, de facto, a um direito de veto dos governos nacionais através do Conselho Europeu. Por outro lado, está cada vez mais dependente daquilo que são os equilíbrios de forças no Parlamento Europeu. Portanto, nós não podemos ver a Comissão como um governo efetivo da União Europeia, apesar de tentarmos ir nesse sentido. E depois a distribuição de pastas é feita em função destes equilíbrios políticos. Ou seja, é um bocadinho pior do que aquilo que é um executivo municipal em Portugal.
em que todos os partidos que estão representados na Assembleia Municipal obtêm também uma representação naquilo que é o Executivo na Câmara Municipal. Ora, o que nós assistimos quando olhamos para esta comissão é que, propositadamente, e como Ursula von der Leyen, que nós acabámos de ouvir nesta apresentação que fez, ela fala agora de uma comissão menos hierarquizada, com uma função mais, com tarefas mais transversais e mais fluida. O que é que ela quer dizer com isto? Quer dizer que, como o Vasco disse, e concordo com ele, fez tal distribuição de pelouros que eles se entrecruzam e ficam na dependência da decisão, em última análise, do gabinete da Presidente da Comissão. Este é um dos traços essenciais desta Comissão, que não tem coerência na maior parte das pastas. Por exemplo, aquilo que é uma das vice-presidências importantes, a que está atribuída à socialista espanhola Teresa Ribera, tem aquilo que é a área de especialização dela e aquilo que era a pasta que ela ambicionava e que o Partido Socialista Europeu, o conjunto dos socialistas e sociais-democratas europeus, exigiam, que tem a ver com questões de clima. Mas depois há uma parte que lhe escapa, que é a parte da energia, que mexe necessariamente com isto. E depois há uma outra área que não faz sentido que esteja afastada daquilo que é o núcleo central do poder, que é a pasta que tem a agricultura, de facto. Porquê? Porque do orçamento europeu, o grosso do orçamento vai para duas coisas. A política agrícola comum, que é dificílima de mexer porque ela privilegia, sobretudo, a França, e a França está no estado em que sabemos, e vai continuar assim durante muitos anos, e a seguir é a chamada pasta da coesão dos fundos regionais, que ainda por cima foi parar um representante da direita radical, que é o comissário italiano apontado por Giorgia Meloni. Mas nós não sabemos de facto se ele vai ter acesso a esse naco do bolo, porque o que interessa nestas comissões, isso tem sido repetidamente expresso por pessoas com muita experiência portugueses e estrangeiros nesta área, são duas coisas. Uma é que verbo é que tem, ou seja, quanto dinheiro é que há, e depois se ela tutela efetivamente aquilo que é uma área global que abrange os 27 no conjunto, ou se são áreas que são de facto sob tutela nacional, ou predominantemente sob tutela nacional. É por isso que, por exemplo, pastas como as da concorrência do mercado interno são tão importantes, porque estas são de facto pastas e decisões que, quando têm comissários ou comissárias fortes, como foi o caso de Fonseca, que agora abandonou a comissão, tem um impacto muito grande, quer no interior dos 27, quer nos 27 como bloco económico. E depois temos pastas ridículas que a própria denominação deixa muito a desejar. O que é uma pasta do meio ambiente, da resiliência da água e da economia circular concorrencial. Ora, isto é uma pasta que não quer dizer nada. Também que foi atribuída a uma conservadora sueca dentro daquilo que é a distribuição de pelouros. Mas este meio ambiente, o que é que tem a ver com a pasta climática da espanhola Teresa Ribera? A resiliência da água, o que é que quer dizer? Nós sabemos que os recursos da água é um dos aspectos essenciais. E depois, na política externa, então a confusão é total. Mas ainda vamos regressar um dia à situação em que vamos debater a possibilidade de os Estados-membros não terem comissários europeus? De haver estádios, ou seja, vamos voltar à discussão, vemos inevitavelmente, em função desta confusão da necessidade de alguns Estados não terem comissários de forma rotativa? Até porque o responsável pelas reformas... Desculpe, isso é como o colégio eleitoral nos Estados Unidos, quer dizer, tem de existir para é uma discussão que já existiu, não é? Mas o responsável por... Quem tem esse pelour é o comissário italiano, que já disse que é contra esse tipo de reforma. Eu acho muito difícil, avançar com essas reformas, não é? Reduzir o peso dos Estados
neste âmbito. Agora, isto que o João estava a dizer está tudo correto, mas é deliberado, quer dizer, é dividir para reinar, lá está, não é? E atribuir partes de poder do mesmo pelour a comissários diferentes para andarem à pancada, quer dizer, o que é legítimo, quer dizer, pronto, enfim, é uma estratégia. O João também estava a falar da União Europeia, quer dizer, mas a questão mais preocupante da União Europeia são os tribunais, porque são os tribunais que tomam decisões, têm um impacto em toda a União, porque o direito europeu se sobrepõe ao direito nacional, e aí é que não há praticamente nenhuma fiscalização. Não é? Enquanto nós podemos olhar para a composição da Comissão e, enfim, fazer as considerações que nos apetece, praticamente não há discussão sobre o acquis comunitário e o que isso significa. E, portanto, muito do projeto europeu ou da agenda europeia é feita sem as pessoas saberem o que é que está a acontecer. Quer dizer, na prática é isso, não é? E isso é perigoso. Agora, há outra coisa, que é o relatório Draghi. É certo que a Comissão, quer dizer, não tem dinheiro quando a gente compara, não é, o PIB europeu, etc. Mas é igualmente verdade que o relatório, que é o primeiro de 3 que vão ser discutidos nos próximos anos, mas o relatório é problemático porque prevê que haja uma capacidade muito significativa, porque essa capacidade já existe, apesar de ser reduzida, mas muito significativa de levantar dinheiro, não é? De emitir obrigações. Dívida pública comum, que já foi utilizada por uma vez e até agora única e exclusivamente para áreas específicas em relação em geral, ou para áreas específicas como, por exemplo, para a defesa? De onde é que vem este dinheiro que Draghi quer um plano Marshall todos os anos na economia europeia? Bom, só pode vir da emissão de dívida. Como foi durante a Covid, o plano de recuperação e resiliência, que vai ter que ser pago ao longo dos próximos 20 anos, salvo erro. Porque agora há necessidades não só económicas, de inovação, de defesa. Aliás, criou-se um comissário de defesa e de espaço, que, enfim, compreende-se mais ou menos, mas portanto, nós estamos a chegar aqui a uma encruzilhada onde se a União Europeia quer ter esta agenda que está estipulada aqui nestas ambições, nos documentos estratégicos, então de facto é preciso ter capacidade de emissão de dívida. Nem todos os países europeus estão confortáveis com isso, justamente por causa da mutualização e, portanto, o velho argumento, a velha discussão que nós tivemos quando o PRR, não é? do Norte e do Sul, e o Norte gasta dinheiro e vinho, não sei o quê, lembram-se dessa discussão. Portanto, isto nos próximos anos, quer dizer, tudo isto vai ter de ser clarificado. A mim, o que me parece é que o relatório de Draghi gerou muito entusiasmo, inclusivamente em Portugal, porque a malta pensava, vem mais dinheiro e não sei o quê. Mas isto, quer dizer, pode criar um conjunto de clivagens e de conflitos entre os Estados, nomeadamente entre os do Norte e do Sul, que podem ser muito complicados nos próximos anos. E von der Leyen diz que este relatório é como que o sustento, é o programa ideológico, digamos, desta Comissão, porque aponta para 2 áreas fundamentais. Uma que é a descarbonização da economia e a outra é o aumento da capacidade concorrencial competitiva da União Europeia, como se as 2 coisas fossem, digamos, não entrassem em contradição em muitos aspectos umas com as outras. E o relatório, que é um estudo longo com 394 páginas, detalhado sectorialmente e altamente contestável, parte de um pressuposto que é um pressuposto sem base política, ou seja, é um exercício de economista para economistas, porque nós temos de saber quem e para quem é que se aplicam estas políticas. E não dá para, resumidamente, definir, mas
um relatório que apresenta metas que não têm qualquer base de sustentabilidade política. É um relatório que é muito interessante para se escolher uma a uma certas medidas em determinados setores, como, por exemplo, a produção de lítio em Portugal, que encontra aí mais um argumento para a sua defesa, como poderá encontrar também na Sérvia, que é candidato ao alargamento e entrada na União Europeia, mas que deixa tudo o resto por definir. E vamos viver tempos de indefinição quando 30 estamos em segundos guerra. para as sugestões, João. 30 segundos. Eu vou pela violência. Acabou de sair um livro que se chama A Noite Mais Sangrenta. Ao contrário do que apresenta a publicidade, não tem dados novos, é do historiador português João Miguel Almeida e aborda uma altura em que se assassinavam em casa primeiros ministros e fundadores do regime. Estamos a falar da noite de 19 de outubro de 1921, que marca como que a derrocada da Primeira República. Porquê? Porque depois de mais um golpe de Estado pelos elementos mais radicais ligados ao Partido Democrático Republicano, foi assassinado, foi retirado da sua residência e assassinado no Arsenal da Marinha aqui em Lisboa, o então Primeiro-Ministro António Gancho, e nessa mesma noite foram assassinados dois fundadores da República, dois heróis nacionais, que eram Machado dos Santos e Carlos da Maia. O que é que este assassinato marcou? É um dos tempos mais convulsivos da Primeira República. Estamos no período do pós-Grande Guerra, pós-pandemia da gripe espanhola, em que a contestação sindical atingiu ao ponto em que os sindicalistas, como faziam atentados contra os caminhos de ferro, as autoridades amarravam os sindicalistas às locomotivas para elas poderem avançar. Portanto, este é o clima geral. E este livro que recomendo, foi editado agora pela editorial Presença, A Noite Mais Sangrenta, trata precisamente de recriar esse episódio de assassinato político em grande escala em Portugal, que marcou a institucionalização da violência de rua a um nível que acabou por levar a Primeira República à sua ruína. Obrigado, João. Vasco, 30 segundos. 30 segundos. Eu ia recomendar um livro, mas não. Ontem, acho que foi, teve cá em Portugal, e eu fui ver com muito gosto, um cómico, um stand-up comedian chamado Anthony Jeselnik, Jeselnik, que tem um sentido de humor, digamos, invulgar e assim um bocadinho dark. Mas tem várias coisas no Netflix para quem gosta de esse humor um bocadinho esquisito, altamente aconselhável. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma investigação sobre quem são os financiadores dos partidos portugueses. Como sabe, pode ouvir-nos nas plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.